E aí, pessoal do Dascalos, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre uma matéria muito importante, que é a chamada energia mecânica. A energia mecânica, você se lembra? Ela é dividida em algumas modalidades, não é? A energia mecânica, ela pode estar na variedade cinética, potencial gravitacional ou potencial elástica, não é? A energia mecânica estaria basicamente fazendo o papel de um determinado conjunto de todas as energias que um corpo pode vir a ter, né? A energia mecânica, nós até fazemos assim, ó, a energia mecânica, ela pode ter componente associado à sua velocidade, que se chama energia cinética. Ela pode ter a componente que se chama energia potencial gravitacional, se existir altura, e você pode ter a energia potencial do tipo elástica, se existir uma mola ou um elástico, né? É muito importante que você guarde cada uma dessas fórmulas para você fazer aí uma prova, não é? No sentido de mandar bem. Então, por exemplo, é legal você lembrar a fórmula da energia cinética, né? É meio de mv ao quadrado, onde o m é a massa e o v é a velocidade. A energia potencial gravitacional tem a fórmula do mgh. O m é a massa, g é a aceleração da gravidade e o h é a altura. A energia do povo coloca Minas Gerais nas alturas. E estas duas primeiras são as mais comuns, não é? Portanto, a fórmula é bastante utilizada. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, né? A fórmula é um pouco diferente, que é meio de kx elevado ao quadrado, onde o k é a constante elástica da mola. E o x é o quanto a mola esticou. Então, lembra, se um corpo possuir velocidade, então nós teremos a energia cinética. A energia cinética estará associada à velocidade. Caso exista uma altura, nós teremos a energia chamada potencial gravitacional. E se você perceber que tem um elástico, uma mola que possa ficar deformada, então você terá uma energia potencial elástica. É muito importante, nesse momento, você fazer uma revisãozinha das unidades corretas, né? A energia, qualquer uma dessas energias, é em joule. Mas para ser em joule, a massa tem que ser dada em quilograma. Se for dada em grama, tem que converter. 500 gramas, meio quilograma. Velocidade não pode ser em quilômetro por hora. Fechado? Tem que ser em metro por segundo. Então, se ele te der em quilômetro por hora, você tem que dividir por 3,6. Lembrar que a energia que se chama energia mecânica, ela é constante. A energia mecânica, ela é constante. O que significa isso? Que o valor total da energia não vai mudar. Ou seja, a energia que você tinha antes, ela é igual a que você tem depois, desde que não exista atrito.
certinho? Então você pode falar que a energia mecânica no alto de um morro é igual à energia mecânica lá embaixo, desde que a pessoa mencione sem atrito, fechado? Então essa matéria é muito comum você utilizar na parte de roda gigante, tá bom? Escorregadores, essas coisas. A energia mecânica é muito utilizada e estas fórmulas são as principais. Lembrando que a técnica para você resolver é que a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Para isso, eu trouxe aqui uma questão exemplificativa para você, uma questão muito interessante, né? Uma questão atual, é uma questão da Unifendas, uma questão muito bem feita mesmo, uma questão clássica que mostra para você, né, o motivo pelo qual você está estudando a física, né, para você aplicar no seu dia a dia. Vamos a ela. Considerando que a altura dessa plataforma seja de 80 metros em relação ao solo, isso é o referencial que é obrigatório aqui na nossa matéria de energia mecânica, desprezando todas as formas de atrito, ou seja, a energia mecânica ela é constante em qualquer que seja o lugar. O que pode mudar é a energia cinética se transformando em potencial, por exemplo. Não é que a energia cinética vai ficar constante, nem a potencial. O que fica constante é a energia mecânica, fechado? Tinha lá um objeto, supondo que um objeto de 100 kg parta do repouso, então não tem velocidade. Do seu ponto mais elevado, pede-se qual é a velocidade com a qual chega ao ponto mais baixo dessa plataforma, adote a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo elevado ao quadrado. Aqui tem um errinho. Não é segundo vezes 2, mas é segundo elevado ao quadrado, não é? Então vamos lá. Vamos aqui para a nossa resolução. O que acontece? Temos lá uma plataforma. Então eu vou representar a plataforma aqui para você. Pode ser? Aqui é o ponto mais alto onde não há velocidade. Aqui é o ponto mais baixo onde ele está lhe perguntando qual é a velocidade final. Concorda? Mas isso é uma coisa que você precisa tomar cuidado, é sempre adotar o referencial. Fechado? Então eu gosto de adotar o referencial na parte mais baixa. Na parte mais baixa entre, por exemplo, aqui eu vou chamar de ponto A e aqui eu vou chamar de ponto B. Lembrando que havia lá uma determinada altura e esta altura, ele nos fala que era de 80 metros, não é isso? Bom, como esse é o caso clássico da nossa matéria, nós vamos falar que a energia mecânica que você tinha lá no início, no ponto A, ela vai ser igual à energia mecânica, por exemplo, no ponto B. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ver qual é a modalidade de energia que você vai colocar. Por exemplo, você está vendo alguma mola aqui? Algum elástico? Não. Então nós não vamos pensar em energia potencial elástica. Fechado? Mas, concorda que em relação ao referencial não tem uma altura? Então, seguramente no ponto A, nós teremos a energia potencial lá no ponto A. Isso é seguro. Agora, no ponto A não tinha velocidade. Bom, então nós não teremos a energia cinética. Nesse caso, a energia mecânica será apenas a do A. Mas e lá no B? O que vai ter? Com certeza tem velocidade. Então nós teremos que ter a energia cinética lá no ponto B. Mas no ponto B, não é onde está o próprio referencial que nós adotamos? Portanto, não temos altura. Se nós não temos altura, nós não teremos a chamada energia potencial gravitacional. Qual é a fórmula da energia potencial? Minas Gerais nas alturas do ponto A.
E qual é a fórmula da energia cinética? Meio de mv de b elevado ao quadrado. O que você percebe? Você percebe que existe o m dos dois lados. Por esse motivo que nós vamos dividir todo mundo por m e aí sumiu. Qual que é o valor da gravidade? 10. Qual que é o valor da altura? 80. Que é igual a meio vezes a velocidade de b ao quadrado. Se nós multiplicarmos aqui cruzado, vai dar vb ao quadrado, 10 vezes 80, 800. Vezes 2, 1.600. Nós vamos tirar a raiz quadrada positiva. Então, esse menos aqui não nos convém. É a raiz quadrada de 1.600. E aí, pessoal? Qual é a raiz quadrada de 1.600 mesmo? A raiz quadrada de 1.600 será 40, a unidade correta, metros por segundo. Então, a velocidade com a qual o corpo ele sai lá da plataforma, repara lá, que ele sai do alto da plataforma e chega no ponto mais baixo, repara, sai do alto da plataforma, não é? E chega ao ponto mais baixo, chega com 40 metros por segundo. Por isso que a resposta correta é a letra A, ok? Bom, se você gostou aqui do nosso vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, nos acompanhe pelas redes sociais e sucesso para você! Até a próxima! Abraço!